E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Todo mundo aí preparado? Vamos começar a nossa live de hoje, né? Tô com saudade de vocês. Já tem até um tempinho que a gente não faz uma live aqui, né? A Mundial Vistos. Nossa, eu tenho trabalhado tanto que vocês não têm noção. E aí, acabou que a gente não fez a live da semana passada, né? O do domingo. Foi uma correria aqui. Mas enfim, eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, o assunto tá importante, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar aí. Enquanto o pessoal chega, eu vou dar uns recadinhos rápidos. Bom, vamos lá. Gente, primeiramente eu queria falar aí, né, pra vocês. Quem me conhece, eu sou a Bia, né, gente? Tudo bem? Oi, tudo bem pra vocês? Pra quem não me conhece, né? Ainda eu sou a Bia, eu sou CEO da Mundial Vistos, tá? E eu vou falar aqui hoje a respeito, eu escolhi falar sobre visto americano de estudante, né? Porque tá meio complicada a situação no momento, mas eu vou falar sobre visto americano em geral, né? Vou falar sobre estudante e vou falar também sobre outras coisas importantes que estão acontecendo agora no momento, né? A gente tá vivendo um dia após o outro, então essas lives são boas pra gente estar se atualizando o tempo inteiro. Bom, o primeiro recado é, né, falar com vocês que a gente transmite aí essas lives, né, com o objetivo de estar informando nossos seguidores, nossos ouvintes o tempo inteiro, né, quem tem interesse nesse assunto relacionado a visto, né, viagem internacional, enfim, sobre imigração, passaporte, e acompanha a gente. Então a gente transmite através de três canais, né? Que são os Instagrams, um da Mundial Vistos Oficial. A gente também transmite pelo Instagram da Mundial Vistos de Vitória, porque a gente tem uma boa demanda de ouvintes, né? De Vitória, né? Parabéns para vocês. Que é um lugar que eu adoro, que eu amo, né? E também através do Facebook. Além de tudo, a gente deixa essas lives sempre gravadas no nosso canal do YouTube, né, gente? O nosso canal do YouTube da Mundial Vistos tá, assim, sensacional, né? Ele tá cada dia com mais informações, a gente tem uma biblioteca muito rica, tá? Cheia de informações, dicas, muita coisa interessante aí pra vocês, né? Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho de notificações, né? Convida aí outras pessoas também a se inscreverem, porque tem muita informação interessante lá. E a gente tá voltando a gravar aos poucos, né? Tem muito vídeo que ainda tá na fase de edição, mas vai entrar ainda muita coisa nova, tá? No ar. Inclusive, eu já falei que tem novidades aí vindo pra vocês em breve. Eu vou fazer a inauguração dela aqui numa live ao vivo pra vocês. Mas ainda tá no forno. Tá esquentando, já tá quase pronta. Bom, outra informação legal, interessante é o seguinte, gente. Na nossa bio do Instagram da Mundial Vistos tem um link com um passo a passo, gente. Baixa lá, é gratuito. É um guia que tem tudo sobre o visto americano. O que é isso? Deixar vocês que têm interesse de tirar o visto americano um pouco mais informado a respeito do processo, né, do visto. Como que faz, como que é, né, o que você tem que comprovar, como que funciona. Lá tem todo um passo a passo, é legal, te esclarece, abre a cabeça. É claro que ele não tá falando assim o detalhe da sua história, mas ele tá falando tudo que é interessante. E aí, né, se você gostar e falar, nossa, é isso mesmo, precisar falar com um consultor nosso especializado, é só procurar Mundial Vistos mais próximo de você. E aí ele vai te dar aí uma assessoria realmente exclusiva para você, né? Para sua necessidade, para sua história personalizada, tá bom? Bom, eu acho que eu dei todos os recados, né? Agora nós vamos começar então. Primeira coisa que eu queria falar aqui, né, que é bem importante, é o seguinte, no Instagram até do consulado, né, do Rio de Janeiro,
eles fizeram uma publicação de um post falando a respeito do visto americano de estudante, né? A gente tá aí acompanhando os calendários. Hoje eu fiz até um stories, porque as vagas estão ficando escassas mesmo, né? Então, o pessoal aí que precisa tirar um visto de estudos, porque tá com aula programada para iniciar e tudo mais, o consulado americano, ele disse que eles estão cientes, né, dessa necessidade. Logo que iniciar as entrevistas, eles vão tentar priorizar a categoria de estudante. Então, assim, quem já se encontra agendado, né, eu não sei, talvez até eles liberem vagas a mais, né, quando eles decidirem que realmente eles vão começar a atender pessoalmente. E aí a gente consiga adiantar, ou então apareçam realmente vagas extras, né, para conseguir aí atender esse pessoal, porque eles prometeram sim dar uma atenção especial, tá, para a categoria de estudos, que para eles é muito importante. Então, assim, vamos acompanhando, a gente está acompanhando diariamente o tempo inteiro e a gente vai conversando aí, contando para vocês. Mas já que eu toquei nesse assunto de agendar, eu vou continuar aqui rapidinho, que eu vou falar o seguinte para vocês. Eu tô até aqui com o meu computador, que eu falei, vou entrar aqui na tela para eu ver exatamente como que estão as vagas. Então, só para vocês terem ideia, hoje, agora, nesse momento, apesar do dólar ter aumentado e da taxa consular também ter aumentado, né, hoje, olha o que acontece. Hoje, neste momento, não há vagas disponíveis para agendamento, né, para marcação de agendamento em Brasília. E ontem tinha, hoje já não tem mais, né? Porto Alegre, gente, Porto Alegre, sabe para quando que estão os agendamentos de Porto Alegre? A partir do dia 1º de dezembro. Ou seja, quem vai tirar visto em Porto Alegre tem que correr, né? Se tem intenção de viajar aí em janeiro ainda, no carnaval, não sei, né? Tá em cima da hora. Bom, a gente tem aqui, eu falei Porto Alegre, deixa eu ver como que tá Recife, por exemplo. Recife, os agendamentos estão disponíveis a partir do dia 16 de novembro. Gente, a gente está em agosto. Então, olha só. Setembro, outubro, novembro, daqui a 3 meses, né? Bom, no Rio de Janeiro, deixa eu ver se já liberou. Também não liberou. Hoje de tarde eu tô com várias pessoas para fazerem agendamento para o Rio, né? A gente tem muita gente agendada agora para setembro no Rio, mas fechou-se a agenda e depois que fechou, não reabriu ainda de novo. A gente está com vários clientes aguardando aí, né? Uma demanda que está aguardando aí para ver se a agenda vai se reabrir. A gente acredita sim que vai se reabrir a agenda, né? Com mais algumas vagas, mas deve estar havendo um planejamento, uma reorganização interna do consulado, por isso que está assim. Bom, o Rio, por enquanto, neste momento agora, né, atual que eu tô fazendo essa live, não tem agenda. Agora, para São Paulo, nós temos aqui, ó, a agenda disponível a partir do dia 15 de dezembro, tá? Ou seja, setembro, outubro, novembro, 4 meses pra frente, né, gente? Então, assim, olha só, imagina que agora em agosto os agendamentos para São Paulo estão a partir de dezembro. Provavelmente do Rio e de Brasília, eles também não ficarão muito próximos, não. Eu acredito que vai ter ainda algumas vagas disponíveis, né? Porque já tem tempo que eles estão reorganizando o Rio. Então, na realidade, a gente está torcendo, né? para que haja uma disponibilidade de mais vagas. Mas só para vocês ficarem atentos, né? Como tá muito para frente, quem tem aí uma programação de viagem, corre. É melhor você garantir, né, seu agendamento para o dia 15 de dezembro, por exemplo, em São Paulo, do que você ficar aguardando, deixando para depois, se você tem uma programação de viagem no primeiro semestre do ano que vem, né? Porque realmente eu acredito que daqui para frente a tendência, como é ter menos disponibilidade de vagas, né? Porque pelo motivo da aglomeração mesmo, né?
Então, quanto antes você procurar uma unidade da Mundial Vistos, né? E fazer seu processo, deixar agendado, tudo programado, vai ser melhor, tá? Então pronto, né, gente? Falei de como que tá a questão das vagas, tá? Pra entrevista no consulado americano. E aí, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do visto americano. Eu queria falar um pouquinho do visto de estudante, né? Porque é um assunto bem legal, é um assunto interessante e que a gente tem uma demanda muito grande. E aí eu vou abrir depois para umas respostas, né? Perguntas e respostas, coisa rápida. E aí a gente finaliza, ok? Então vamos lá, não perder tempo não pra gente fazer uma live super objetiva hoje, tá? Bom, quem tem interesse, né, em tirar um visto de estudante sabe que a primeira coisa tem que ser matricular-se numa escola, né? Numa instituição de ensino norte-americana. Pode ser numa escola, numa universidade, vai depender do programa aí que essa pessoa quer fazer. Quando a pessoa se matricula numa instituição de ensino, ela vai emitir um documento, né, chamado I-20 ou DS-2019. O que é isso? É um documento referente ao aceite, né, ao aceite da sua matrícula naquela instituição. Com esse documento, né, é necessário pagar uma taxa chamada taxa SEVES, que é uma taxa específica, tá, relativa ao visto, né? Pelo visto, por causa da categoria do visto, que é de estudante ou é de intercâmbio. No caso aqui, eu tô falando de visto F, M ou J, né? Eu vou explicar o que é o F, o que é o M, o que é o J pra vocês, tá? Mas, bom, e aí a gente, com esses documentos, nós podemos dar seguimento, né, ao requerimento do visto. Preenchimento do DS-160, né, dar a orientação correta, instruir da mesma forma, né, da melhor forma o cliente, fazer os agendamentos de acordo com a necessidade do cliente, né, no CASV, porque visto de estudante tem que coletar, se é o primeiro visto, tem que coletar biometria, tem que fazer entrevista do mesmo jeito, né? Então, assim, para um visto de estudante, o mais importante, primeiramente, é isso, é a questão da matrícula, né, na instituição, tá, de ensino. Bom, o que se pode fazer com o visto de estudante? Depende do visto que você vai tirar, né, porque existem 3 categorias de visto, vamos falar assim, 3 subdivisões do visto de estudante, né, o F, né, que é o F1, e para acompanhantes de F1, F2, e o que é isso? Essa categoria de visto é para cursos de inglês, cursos universitários, mestrados, doutorados e pós-doutorados, podem ser realizados com visto F, né? Inclusive a gente tem muita família, muita gente que vai pros Estados Unidos e às vezes vai permanecer um tempo mais longo, né? O patriarca ou a matriarca da família, e aí faz uma programação de levar a família inteira, que são os acompanhantes com o visto F2. Ok, totalmente possível, tá bom? Bom, tem a categoria J, que é para cursos universitários financiados por instituições governamentais, aqueles vistos de au pair, né, que é o programa de au pair, o famoso programa de au pair. Muita agência de intercâmbio comercializa esse programa, que é um programa do governo. Tem programas do governo de summer work também, sabe? Work and travel, né, que, nossa, a gente já fez muito visto de work and travel no passado, sabe? Tem uns programas do governo bem legais, que são aqueles programas de trabalho nas suas férias de verão. E deixa eu ver, tem programas de trainee, pesquisas acadêmicas, né, que são atividades que exigem, além dos estudos, a prática. Esse tipo de visto, né, para isso tudo que eu falei, que querendo ou não existe uma certa prática, né, não só a parte de estudos, de aprendizado, mas também a prática, é o visto J.
Tá? E o visto J também, ele é o J1 e ele também permite, por ser um visto de residência temporária, né? Porque o visto de estudos é um visto de residência temporária, ele permite que você também leve acompanhantes, dependentes, tá? Que é isso? Esposa, esposo e filhos, tá? Menores de 18 anos, tá bom? Tem o visto M, gente, visto M é um visto de estudante também, ele é menos procurado, mas aqui a gente até tem uma demanda agradável de categoria M. O visto M, ele é para programas vocacionais, cursos técnicos, profissionalizantes, tá? Então, é para um estudo um pouco mais específico, para cursos mais profissionalizantes mesmo, que você estuda uma coisa mais direcionada, mais específica, tá? A categoria de visto de estudos M, ele também pode, como também é um visto de estudante, também está dentro da categoria de visto de residente temporário, também permite que você leve acompanhante desde que sejam seus dependentes, tá bom? Isso são os 3 tipos de visto de estudos. Agora é legal, vou falar umas curiosidades para vocês que eu acho que muita gente não sabe a respeito de visto de estudante. E é bem interessante. Eu acho que quem tem o visto de estudante precisa saber disso, sabe? O que é? Com o visto F1 você pode permanecer no país, ou seja, nos Estados Unidos, 60 dias após o término das suas aulas, sem problema nenhum. É permissão. Vou falar assim, se você tem o visto F1, você pode, entendeu? Você pode permanecer até 60 dias após o término das suas aulas. O que é isso? Um tempo para que você, né? Às vezes você foi estudar 1 ano, 6 meses, 8 meses, né? Um período longo. Então, até você preparar todo seu retorno para o país, você tem até 60 dias após o término das suas aulas para sair dos Estados Unidos, tá? Sem prejuízo nenhum, sem problema nenhum, tá bom? Bom, com o visto J ou M, você pode permanecer no país até 30 dias após o término das aulas. Olha a diferença, hein, gente? O visto F1 permite até 60 dias após o término das aulas, né? Uma permanência de até 60. O J e o M já permite somente 30 dias, 1 mês. Então, é a metade do que o F permite. Você pode viajar para os Estados Unidos com qualquer um desses 3 vistos até 30 dias antes do início de suas aulas. Desde que... porque está escrito no I-20 de vocês o início das aulas, por isso. Então, o que acontece? Quando você vai passar na imigração, eles veem a data que você está entrando com a data do seu I-20 do início das suas aulas. Tá? Eu tive um caso aqui, uma pessoa numa live comentou: meu não sei quem foi para os Estados Unidos com visto F1 e ele voltou, por que será? Aí fez um comentário, eu falei, gente, ele pode ter voltado, né, por vários motivos, mas um deles é ter ido para os Estados Unidos mais de 30 dias antes do início das aulas, né, não justifica. 30 dias antes do início das aulas é o suficiente para a pessoa se estabelecer no local, né? Alugar sei lá, né? Um apartamento. Normalmente se fazem essas coisas antes mesmo de viajar, né? Aluga pelo Airbnb, pelo menos por um período mais curto e depois muda de local, mas para chegar e se estabelecer. Enfim, todas essas categorias de visto, elas permitem que você entre nos Estados Unidos até 30 dias antes do início das aulas, tá bom? O que é muito importante é o seguinte, gente, os vistos, esses vistos que eles são de estudante especificamente, eles só serão emitidos mediante apresentação dos originais do I-20 do DS 2019. Então, tem muita gente que pergunta pra gente: meu DS não chegou, recebi por e-mail, né? A instituição já me mandou por e-mail. Gente, o consulado, ele só vai emitir os vistos de estudante após ter acesso, tá? Ou seja, ter em mãos
os documentos originais, o I-20 ou o DS-2019, de acordo com o seu caso, tá bom? Taxa SEVES paga também. A taxa SEVES é uma taxa, né, extra para essa categoria de visto. Ela vai variar de $180, no caso de au pair, se eu não me engano, tá $180, até $350 no caso de F1, tá? Então, é uma taxa extra, além da taxa consular de $160, que é a taxa normal que todo mundo já sabe, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante sobre o visto de estudante que eu deveria falar pra vocês. Mas eu acho que é só isso, gente. Sobre visto de estudante, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta que logo mais eu vou responder. Tá bom? Lembrando, né? Eu vou lembrar todo mundo de novo que as coisas estão melhorando, a gente tem percebido aí, né? Muita coisa positiva com relação à reabertura dos consulados, à retomada de emissão de vistos, né? Em muitos consulados europeus, de países europeus. Então, assim, a gente percebe que logo, logo as coisas estarão voltando ao novo normal. E este novo normal pode ser sim que tem exigência, né, de apresentação aí de exame negativo com relação ao coronavírus, né, para embarcar. Com certeza vai ter algumas exigências, vai. O Brasil agora abriu a fronteira, mas está exigindo seguro viagem obrigatoriamente, né, para quem vem para o Brasil, para o estrangeiro que entra no Brasil. Então, provavelmente, para nós brasileiros também, pra gente ir pra fora, vai ter algumas exigênciazinhas, né? Eu acredito que o seguro vai ser uma delas, o exame também deve ser uma delas, e a gente vai saber na hora que as fronteiras se abrirem e as regras, né, que cada país vai colocar aí pra gente. Mas fiquem animados, porque a gente tá percebendo que as coisas estão progredindo, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem uma notícia nova, uma notícia de reabertura de algo mais, né? A reabertura parcial, não total, mas de prestação de alguns serviços consulares, né? Enfim. Então, a gente tem percebido um progresso dia a dia aí, tá? Inclusive, eu estou muito animada e eu estou trabalhando muito. Então, eu sinto mais do que ninguém essa melhora, né? Então, fiquem animados, tá? E procurem se adiantarem, né, com relação a esse requerimento de visto. Quem precisa renovar, gente, quem teve visto vencido esse ano, né, no primeiro semestre, aqui corre pra gente marcar uma renovação para agora, pro segundo semestre. Não perde, não. Lembrando que se não renovar no prazo de 12 meses após o vencimento, vai perder, né, aquele diferencial, né, vai deixar de estar qualificado para requerer o visto com isenção de entrevista sem precisar aí um consulado, né? A gente tem que pensar que quem é do interior, quem é de Minas, quem é de algumas cidades aí que não tem consulado, né? Tem a questão do deslocamento, de tudo, que é um custo a mais. Então, se você tem essa oportunidade, né, de fazer o visto sem precisar comparecer, não perde a oportunidade não, né? Tá bom? Bom, gente, e aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tá curioso aí por alguma coisa? Que agora são 19h53. Eu já falei, assim, o que eu queria falar hoje. E aí eu vou, uns 20 minutinhos aqui, eu vou dar pra vocês pra responder suas perguntas, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. A Sheila perguntou aqui, o consulado realmente confirmou as entrevistas para setembro? Então, Sheila, olha só, nossas entrevistas estão marcadas e aqui, vou ser bem sincera, eu tô bem animada porque eu acredito sim que setembro não haverão cancelamentos mais, tá bom? A gente não pode ficar falando isso em público, né? Mas tudo indica, assim, que setembro as coisas voltam ao normal. Existe uma programação para isso, tá bom?
É... Deixa eu ver se... O Hudson tá perguntando. É isso mesmo? Deixa eu ver se é o... Não, a Cecília. Você tem ideia de quando os brasileiros poderão entrar nos Estados Unidos? Então, Cecília, a reabertura da fronteira não deve demorar, né? A gente está percebendo aí um progresso muito grande com relação às coisas. A gente não tem datas exatas para que brasileiros possam entrar nos Estados Unidos, né? A turismo, a estudos e tal. Pode ser que liberem antes a fronteira, né? Para casos específicos, para estudar ou sei lá. A gente não sabe como que vai ser, a gente tem que acompanhar. Mas eu não acredito que demora muito mais não. Até porque a gente tem acompanhado os jornais, vocês viram aí? Tem país que já tá dando vacina, né? Contra o coronavírus. Então, as coisas vão evoluindo, né? Vão acontecendo, vão melhorando, né? Passo a passo a gente chega lá. Bom, e o visto de turista? O que é isso? O de turista e pedir lá a troca do visto. Qual a forma mais fácil de ser aprovado? Eu não entendi muita pergunta aqui do Hudson, não. Mas ele deve ter feito uma pergunta antes e completou aqui embaixo. Então, eu não vou conseguir responder ela agora não, tá? Se eu achar aqui, eu falo com você. A taxa baixou um pouco? O Thiago tá perguntando. Thiago, semana passada a taxa tinha baixado um pouquinho. Você acredita que ela aumentou de novo? Então, assim, o dólar aumentou, a taxa aumentou. Ô, gente, $160, como é baseado no dólar, cada dia tá um valor diferente, né? Então, assim, no dia que a gente falar baixou um pouquinho, se você quiser aplicar naquele dia, é sorte. Porque um dia baixa, no outro já aumenta. E a diferença é muita, não é pouca não. Quando aumenta, né? Por conta do Covid, eu vi no site do ICE que eles aceitaram envite eletrônicos. Isso servirá? Bom, Catarina, ainda não vi nenhuma publicação a respeito disso, não, tá? Que eles aceitaram o envite eletrônico. Porque o I-20, ele é emitido pela instituição e ele, sendo físico, ele pode ser encaminhado pelo correio da mesma forma, né? Que os outros todos são encaminhados para o Brasil. Então, eu não vejo que, por causa do Covid, isso, né, seja uma necessidade. Mas, assim, oficialmente, ainda não vi essa informação, não. Mas, inclusive, vou até procurar saber, já que você está dizendo isso aqui, tá bom? Você tem ideia de quando os brasileiros poderão entrar nos Estados Unidos? Eu já respondi, né, Cecília? Já tentei o visto 3 vezes, não consegui. Já faz uns 6 anos. É possível conseguir? A Denise tá me perguntando. Denise, claro que sim. Principalmente porque já tem 6 anos, né? Em 6 anos, muda muito a nossa história, né? Muda muita coisa na nossa vida. Em 6 anos, você pode, né, mudar de emprego, casar, ter filhos, enfim. A história pode mudar da sua vida completamente. Então, assim, é um outro momento, a gente precisa avaliar, né? Te dar uma assessoria adequada, completa. E aí a gente pode bater um papo, porque, sim, totalmente possível aplicar novamente, né? Entre em contato com a gente, que a gente conversa sobre isso. Bom, agora tem uma pergunta do Hudson aqui que parece que tá completa. Posso continuar com o visto F1 depois de acabar as aulas, depois de 12 meses? E caso eu queira continuar nos Estados Unidos, posso continuar estudando e ficar com F1? Nossa, sua pergunta foi meio complicada, mas vamos lá, eu vou tentar entender aqui. Você quer continuar nos Estados Unidos após terminar suas aulas, depois de 12 meses. E caso eu queira continuar nos Estados Unidos, posso continuar estudando e ficar com F1? Como que funciona? Tá? O visto de estudante, por ele ser um visto de residência temporária, normalmente, dependendo do curso que você faz, vem escrito no I-20 o tempo que você pode prorrogar, até quanto tempo que você pode estudar. Tem cursos que você pode estender até por 4 anos de estudos, né? Vai depender aí de qual que é o curso que você está fazendo, a instituição que você está estudando. E aí, você foi para estudar 1 ano, né? O período de estudos acabou, mas você pretende
ficar mais tempo estudando. É só você realmente requerer na instituição de ensino a extensão, né? Faz rematrícula e solicitar a extensão do seu período de estudos. Você precisa estender e precisa documentar e precisa informar, né? Isso é um registro que é feito para que você prorrogue sua permanência de forma regular nos Estados Unidos. Tem que ser feito todo o procedimento. Aí você consegue sim estender o seu período de estudos nos Estados Unidos, né? Agora, eu te aconselho a ter uma assessoria, né? Se você está nos Estados Unidos, uma ajuda de ou de uma empresa, de alguém, né? Que tenha um know-how com relação a esse procedimento, ou até mesmo a própria instituição de ensino, muitas vezes ela orienta, né? Ela dá uma assessoria, ela ajuda na solução disso, tá bom? A Catarina tá perguntando: Bia, você sabe como a embaixada vai avaliar se minhas aulas serão presenciais ou não? Minha universidade já emitiu o I-20, mas não mencionou isso. O Catarina, aqui eu vi um post, né, falando sobre a situação dos estudantes. O consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil, eles não falaram nada com relação a ter um diferencial na análise, por ser o curso ser presencial, online ou misto, né? Porque tem curso que vai ser híbrido também. Vai ser as duas coisas. Então, eu acredito que não haverá nada que possa, assim, te prejudicar, não. A faculdade já falou como que vai ser suas aulas? Né? A primeira faculdade tem que te explicar como que vai ser. Isso é o contato seu com ela, porque a instituição de ensino, elas têm total autonomia, né, de agir da forma que elas quiserem com relação a essa modalidade, né, de dar aula. Aí isso não tem nada a ver com o Departamento de Estado, né, americano. Então, eu acho que primeiramente talvez seja importante você entrar em contato com a instituição, saber exatamente como serão lecionadas, né, as suas aulas, até porque se ela já emitiu o I-20 e você não conseguir entrar nos Estados Unidos, talvez no início das suas aulas, é até bom, você precisa saber, será que esse período você vai conseguir ter aula online para você não perder, né, o conteúdo? Isso aí você precisa conversar na instituição. Porque com relação aos vistos, eu acredito muito, piamente, de verdade, gente, que mês que vem os Estados Unidos, ele faça aí uma força-tarefa, sabe? Com relação aos vistos de estudante, tá bom? Que eles vão tratar de uma forma especial, de qualquer forma, sabe? Eles já até prometeram isso, então vamos acompanhar, né? A gente só não sabe exatamente como que vai ser, mas vamos acompanhar e eu tô aqui pra contar pra vocês tudo que eu ficar sabendo, tá bom? Bom, eu acho que eu respondi aí, deixa eu ver a Catarina, deixa eu ver se tem mais alguém. Qual acha mais fácil ser aprovado? Ir com o F1 daqui ou ir com o de turista e pedir lá troca de visto? Olha, Hudson, o certo não é qual que vai ser, qual que é melhor e qual que tem mais probabilidade de aprovação. Não é essa a pergunta. Eu vou te responder o que é certo. O que é certo é você requerer um visto para o objetivo real da sua viagem. Se o objetivo real da sua viagem é estudar, você deve pedir um visto F, né? Agora, se o objetivo real da sua viagem é simplesmente ir para os Estados Unidos, é fazer uma visita, turismo, você deve pedir o de visitante, né? O de categoria B. Por quê? Nada melhor do que você fazer uma entrevista falando a verdade, tranquilo, né? E com o objetivo certo, pedindo visto de categoria correta para ser avaliado de forma correta, né? Porque você sai daqui com uma categoria de visto, que é o de visitante, por exemplo, e chegar lá
tentar fazer o processo de alteração de status, isso vai te dar muito mais trabalho, isso vai te requerer muito, vamos falar assim, uma dedicação, dinheiro, tempo e trabalho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Divina Flor. Eu tentei o visto. Aí eu já respondi, né? 3 em novembro. Posso tentar novamente? Sim, se você tentou em novembro, não conseguiu, pode tentar novamente, sim. Ô, gente, visto americano, ele é o seguinte: quando ele é reprovado naquele momento, naquele dia, por algum motivo que naquele momento, né, o oficial não julgou o suficiente para aprovação do seu visto. Se você julgar, se você acha que foi uma avaliação talvez meio errônea ou que... depende do que você acha, né? A gente tem que conversar e avaliar isso direitinho. Você pode aplicar até para a semana seguinte, tá bom? Bom, vamos lá. Então, existe um prazo máximo para ficar como estudante, tipo 4 anos. Aqui, Hudson, é o que eu falei, vai depender do curso que você vai contratar. Existem cursos que você pode fazer durante X tempo, né? E aí você pode permanecer, você comprou ele para fazer 1 ano, mas você pode estendê-lo até 4 anos, então você pode ir fazendo sua extensão lá até 4 anos. Acabou. A não ser que você, né, altere o status para outra coisa. Não sei, às vezes você tá lá há tanto tempo, conheceu alguém, se casou, ou você tá lá há tanto tempo, resolveu investir lá e aí vai aplicar um visto de residência, né, diferente, com base num investimento, ou sei lá, um HB2, ou um EB2, né, sei lá. Não sei. Aí vai depender de você, da sua história, né, da sua vida. Porque pode, sim, depois de um tempo que você tá lá estudando, tá lá dentro, você pode aplicar para uma outra categoria de visto, sim, de residente, né? Mas aí você precisa avaliar com uma empresa, né, especializada nisso nos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem umas parcerias, né? Quem tiver interesse ou tiver gente nos Estados Unidos que tem interesse, pode procurar a gente indica, assim, tá bom? Bom, eu queria muito ir com meu marido e minhas filhas para os Estados Unidos, mas somos autônomos. Você acha que tem chances de ser aprovado? Sim, claro. Porque autônomo, isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário, né? Eu acho que hoje no Brasil o que mais tem são pessoas autônomas. E autônomas que eu digo que trabalham por si próprio e tem aí, né, uma estabilidade financeira, social. Sem problema nenhum. Isso não é problema para aplicar para um visto, né, gente? O problema é não conseguir comprovar nada, né? Não ter nada no Brasil que te faria voltar após sua visita, né? Não conseguir provar nada disso, né? Ficar muito livre, assim, né? Bom, vamos lá. O meu padrasto, quem vai pagar toda a minha viagem. Na entrevista do consulado, se pedirem comprovante de renda dele e extrato bancário, tem algum problema por ele ser meu padrasto e pagar minha viagem? Ô Mary, eu não sei seu caso, tá? Mas assim, é bom a gente bater um papo. Quantos anos você tem? Por que é ele que tá pagando? É um presente, né? A gente precisa bater um papo. Por quê? Nada é mais importante do que uma história genuína, uma história coerente, uma história, né, convincente, uma história verdadeira. Tem problema ele pagar de forma alguma? Ele é seu padrasto, ele é seu pai, né? Vamos falar assim. Mas é importante que a história tenha fundamento, né? Que seja uma história convincente. Então, melhor do que eu falar assim, é a gente conversar mesmo, né? Você procurar um consultor especializado na Mundial Vistos e ele te dá aí todos os tópicos, o que é importante, o que, né? Eu tenho que saber da sua vida um pouco, o seu histórico, né?
não tem como eu te dar assessoria assim completa por aqui. Mas ele pode pagar sim, sem problema nenhum. Tá bom? Lembrando que quem tá sendo avaliado é você, não ele, né? Mas ele pode ser seu custeador. Obrigada pelas respostas, Bia. De nada, viu, gente? Eu tô olhando pra cá e olhando pra lá. Sabe por quê? Eu tô lendo aqui. Esse aqui é o meu ajudante, tá vendo? Onde eu leio todas as perguntas e respondo aqui pra vocês. Por isso que eu olho pra cá e olho pra lá. Não é cola, não. É leitura. Vou tentar olhar pra cá. Isso aqui é da minha filha, viu, gente? Por isso que é da Disney, ó, do Mickey. Bom, em questão de agendamento, quem der andamento nos papéis lá para novembro, dezembro desse ano, consegue uma entrevista no consulado lá para março? Provavelmente, Mary. O que tá acontecendo? Como hoje o agendamento tá para 3, 4 meses à frente, eu imagino, né, que em dezembro, janeiro vai estar bem lá para frente. Sabe o que tá acontecendo? Esse momento que a gente está vivendo hoje tá me lembrando um momento que a gente viveu, acho que foi em 2008, 2007, se eu não me engano, que a gente ia fazer os agendamentos para os nossos clientes e as vagas, elas estavam sempre escassas. Então, a gente só conseguia agendar para 3, 4 meses à frente daquela data que a gente estava tentando fazer. E o problema é, quando é uma viagem programada, ótimo, né? Mas o negócio é quando era uma viagem, assim, de supetão, quando era uma oportunidade para viajar. Aí a gente trabalhava muito, a gente trabalhava monitorando, a gente tinha plantão, inclusive no final de semana, para monitorar desistências, né, no sistema, para aquelas vagas que voltavam ao sistema e a gente pegava para o cliente, conseguia confirmar a entrevista para o cliente, né? E eu lembro que nesse momento a gente cobrava uma taxa extra, porque exige uma dedicação muito grande. Então sempre tinha profissional de plantão, né, fora do horário de trabalho, feriado, final de semana, pra gente conseguir aí, né, atender a demanda do nosso cliente. Então assim, no caso de programação, ok, o problema é se aparecer, igual eu falei, né, uma oportunidade. Aí a gente fica mais complicado, né, para conseguir o visto. Atualmente você está tirando o visto? Ei, Leandro, eu acho que você deve ter entrado um pouquinho depois, né? Então, a gente falou aqui o seguinte, os agendamentos, eu até falei as datas, né? São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, no momento, a gente está com o calendário suspenso, mas São Paulo a gente está agendando para a partir do dia 15, né, gente? 15 de dezembro. E Porto Alegre, 16 de novembro também, né? Meados de novembro, começo de novembro. E... bom. Tá tudo pra novembro e dezembro. Tá bom? Resumindo. Ô Nath, é o seguinte, a gente ajuda na aprovação? Sim, eu acredito que sim, a gente ajuda muito, porque quando você tem uma assessoria especializada, o que acontece? O seu risco de negativa do visto, ele diminui muito, porque a gente vai conversar, a gente vai te preparar, a gente vai ver qual que é a sua situação, a gente vai te dar uma assessoria especializada e personalizada para o seu caso, né? E isso ajuda muito, a pessoa sai muito bem preparada, né, para fazer a entrevista dela. Não quer dizer que ela vai ter o visto aprovado ou negado, porque quem decide não é a Mundial Vistos. A Mundial Vistos é uma empresa que vai te preparar, vai te explicar tudo como que funciona, né? Vai ver sua situação com relação aos documentos, aplicação, preenchimento do requerimento, para que esteja correto, completo, né? E você não tenha nenhuma falha na sua petição. Mas a decisão é do oficial consular sempre, né, gente? É ele que a prerrogativa é 100% dele, né? Então ele vai avaliar se você realmente é elegível para um visto americano ou ele não julga que você seja elegível, tá bom? Empresa contratada para fazer visto ajuda muito a ser aprovado ou não.
O Aline, eu acabei de responder aqui. Eu acredito que toda empresa, eu tô aqui falando da Mundial Vistos, mas eu, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma aplicação para uma coisa minha que eu poderia fazer, mas como não é minha especialidade, né, para não ter dor de cabeça, não ter retrabalho e para que eu tenha certeza que saia correto, né, completo, da forma que a gente da forma que tem que ser, da forma que a regra exige, né? Isso não quer dizer, não garante aprovação. Garantir a aprovação do visto americano, principalmente, aqui, saiba que é pegadinha. Empresa nenhuma pode garantir a aprovação de um visto americano, até porque não é ela que emite o visto, não é ela que aprova o visto, né? Uma empresa, uma assessoria especializada, o papel dela é com relação a tudo que acontece, conversar aí com você, né, as possíveis perguntas, os possíveis questionamentos que podem ocorrer aí na sua entrevista. E a gente não consegue nem falar exatamente como que vai ser. A gente vai falar muita coisa que vai acontecer, né, que pode acontecer. Mas também pode haver uma outra. Oi, Camila, quer falar alguma coisa? Nath Soares. Então, as entrevistas já podem ser agendadas sim, tá? A gente tá fazendo os agendamentos, eu falei aqui as datas em cada consulado, e aí se você quiser saber mais,